Trégua nas tarifas está para vencer. Voltaremos para a guerra comercial? Eu sou Marcos Praça, analista da Zero Market Brasil, e hoje o panorama é direto da cidade de Nova York. Se você é novo aqui no canal, venho lhe convidar a se inscrever e ativar as notificações. Toda semana tem vídeos novos para vocês e é muito importante que você já deixe um like a partir de agora. Ajuda muito o canal, pessoal. Deixa um like aí. A semana passada foi daquelas que ninguém esperava. Começou com um baita susto no Oriente Médio, mas terminou com um ufa coletivo. O conflito no Irã teve um desfecho bem mais rápido do que todo mundo imaginava. Bom, tudo isso rolou depois que os Estados Unidos resolveram bombardear instalações nucleares no Irã no sábado retrasado. A tensão subiu forte no início, o mundo prendeu a respiração, mas os dois lados recuaram e a situação se acalmou mais cedo do que o previsto. Foi quase um vai-não vai de guerra que felizmente não foi. Enquanto isso, no Brasil, o clima esquentou, mas por outro motivo. A novela do IOF ganhou novos capítulos e teve virada inesperada. O deputado Hugo Mota resolveu simplesmente ignorar o combinado com o governo, que era esperar até a próxima semana, e decidiu colocar o decreto que derruba o aumento do imposto em votação. E detalhe, o Congresso estava praticamente vazio, com boa parte dos parlamentares curtindo as festas juninas. Ou seja, ele jogou pesado mesmo, aproveitando o clima de São João e a ausência da galera para tentar passar a pauta na marra. Agora o governo está num dilema. Ou aceita a derrota no Congresso, ou parte para a briga no Judicial. A tensão segue e essa semana promete ser quente no embate do IOF. Tem gente já apostando que essa história vai parar no Supremo. E lá fora, aqui nos Estados Unidos, não dá para esquecer do sempre polêmico Donald Trump. Ele está prestes a reacender um barril de pólvora na guerra comercial. Faltam poucos dias para o prazo final, dia 9 de julho, e a expectativa é que ele volte a ameaçar com aquelas tarifas recíprocas, principalmente contra a China. Ou seja, os mercados já estão se preparando para mais uma rodada de incertezas e possivelmente mais volatilidade. E para esta semana, a semana está mais curtinha para os mercados internacionais, por causa do feriado de 4 de julho aqui nos Estados Unidos. Bom, por aqui o mercado começa a fechar mais cedo, desde a véspera, então o ritmo já diminui um pouco, mas nem por isso o cenário está calmo. O grande destaque global da semana é o Fórum do Banco Central Europeu, que está rolando em Sintra, Portugal. É tipo um encontrão dos chefões dos bancos centrais do mundo, incluindo o presidente do Fed, do Banco Central Europeu e companhia. E toda vez que essa galera fala, o mercado presta atenção, porque eles costumam dar pistas sobre o que pode vir em relação aos juros e economia global. Falando em pistas, tem um dado super importante vindo por aí: o payroll, aquele relatório de empregos dos Estados Unidos que sai na quinta-feira desta vez. Ele é tipo um termômetro de como está a economia americana e pode mudar totalmente a expectativa do mercado sobre o que o Fed vai fazer com os juros. Se vier forte, pode esfriar as apostas de corte de juros. Se vier fraco, o mercado pode apostar numa queda mais cedo. Além disso, vão sair os índices PMI, tanto da indústria quanto dos serviços. Esses números ajudam a medir as batidas do coração da economia global, se está acelerando, empacando ou dando sinais de melhora. E como sempre, o show de horrores das tensões comerciais está de volta. O Trump está ali, a um passinho de acabar com a trégua das tarifas com outros países. E o prazo final para isso é dia 9. Bom, o mundo está de olho para ver se ele vai mesmo cumprir as ameaças ou se vai dar um passo à frente para tentar fechar os acordos. No Brasil, o clima também está longe de ser tranquilo. Hoje saem os dados consolidados do setor público, além do CAGED, que mostra como está o mercado de trabalho formal. Já na quarta-feira sai a produção industrial de maio, um número que pode dar uma noção melhor de como anda a recuperação econômica ou a falta dela. Mas o que está mesmo chamando a atenção dos investidores no Brasil é a crise institucional entre o governo e o Congresso. O Planalto quer manter o decreto do IOF, aquele aumento polêmico do imposto. Mas o clima está tão tenso que já se fala até em levar a briga para o STF. Ou seja, Brasília vai continuar pegando fogo e todo mundo do mercado vai continuar de olho nessa novela. Bom, resumindo, a semana tem feriado lá fora, dados importantes no radar, movimentações políticas tensas no Brasil e aquela boa e velha ansiedade com as decisões de figurões da economia global. Mesmo com menos dias úteis, emoção não vai faltar. Bom, pessoal, partindo aqui para nossas análises, e o que nós temos aqui? Vamos começar pelo S&P 500, que está batendo hoje máxima histórica, pessoal. Que absurdo isso aqui. Rompemos então a nossa zona de consolidação que estava seguindo há muito tempo. Repara só, nesse ponto aqui, o que dá para a gente fazer de análise? Ou os números bola, os números redondos, ou a gente vai traçar uma expansão de Fibonacci aqui. Ambos, tá? De bola, o que nós temos hoje já tocando aqui, praticamente tocando
o 6.200, né? Quase no 6.200, que já é um ponto importante. Daqui pode reverter. Hoje é uma confirmação do rompimento, né? Rompeu aqui no candle de sexta-feira, hoje uma confirmação do rompimento. Então já tivemos máxima renovada na sexta-feira, isso, e agora a confirmação. Ótimo. Apesar do candle talvez já feche negativo hoje, ainda configura alta. A gente começou com um gap, tá? O apetite ao risco está muito forte, só que tem que ficar de olho na guerra comercial aí dos Estados Unidos para ver como vai ter o seu desenrolar, tá? Vamos lembrar que está vencendo dia 9 e tem que saber como é que o Trump vai se comportar em relação a isso. Bom, vamos começar com a expansão de Fibonacci então, pessoal. A gente vai pegar ela aqui, vai desenhar, ó, pegando aqui o fundo do caixote, o pivô de alta e aqui a mínima do movimento aqui, a mínima da queda. Ótimo, o que nós temos aqui? Batendo em 6.230. Então, nossos pontos são 6.200, tá? O bola, e o 6.230. Esses são os pontos atuais. Quando a gente não tem um ponto de referência anterior para se escorar, a gente vai assim, de bola em bola e de correção em correção com a expansão de Fibonacci. Perfeito. Vamos dar uma olhada no índice Bovespa. Índice Bovespa, pessoal, já até desenhei aqui. Consolidação. Consolidação aqui no topo, patinando entre os 135 mil e os 140 mil. Nada de novo, tá bem no meio, é uma tendência secundária, tá? A terciária tá assim de alta, a gente vê que ela tem uma tendência de alta aqui, puxando desde lá dos 118 mil, subindo, mas agora consolidou na secundária e a terciária, primária, a tendência primária é de alta, a secundária lateralização e a terciária aqui uma alta no curto prazo, mas agora batendo bem no meio do caixote, ou seja, não tem tendência. Aqui o indicado é você operar nos extremos, seja aqui no topo ou seja no fundo. Comprando, vendendo resistências, comprando suporte ou esperando o rompimento, confirmação do rompimento. Vamos lá. Próximo, pessoal, vamos para o Shao USD, nosso ouro. Ouro, né, como dito e feito, bateu ali, fez um topo triplo, 1, 2, 3, topo triplo bem na máxima histórica e mantendo ali nossa zona de consolidação e agora seguindo uma linha de tendência de baixa, bem em linha com a questão do maior apetite ao risco, né? Lembrando que o ouro é um ativo de proteção, conforme o mercado agora está buscando risco, então naturalmente ele vai caindo. Dependendo do nível de apetite ao risco, pode chegar a romper o suporte aqui no 3.200, tá? Pode chegar a romper. Então, vamos ficar de olho. No mínimo, deve buscar lá. No mínimo, deve buscar esse suporte, que é o fundo do caixote, e continuar lateralizando. Ou, dependendo do apetite ao risco, a gente está batendo máxima histórica na S&P 500, dependendo do desenrolar da guerra comercial, caso tudo fique bonitinho, não tenha mais problemas, ok, é capaz disso aqui sim dar uma corrigida forte. Vamos lembrar que ouro tem muito tempo que a gente não vê uma corrigida forte. Então, sim, pode ser o momento, pode ser esse o momento. Caso, né, a gente está rompendo o S&P 500, caso essa guerra comercial não dê novos capítulos, não tenha novas novidades aí. Euro-dólar, pessoal, para a gente fechar aqui, euro-dólar, outro que rompeu uma resistência importante, que não batia desde 2021, pessoal, que a gente não rompia essa resistência. Deixa eu puxar aqui para vocês verem. Olha aqui, ó. Desde 2021, novembro de 2021, que ele não supera esse valor. Perfeito. O que a gente dá para a gente fazer aqui agora? Né? Continua seguindo a linha de tendência de alta, mas agora a gente tem que lembrar que esse ponto aqui, ele foi muito negociado. Dá uma olhada aqui como é que foi. Teve muita troca de lote nesse nível de preço. Tem muita chance de lateralizar a partir nesse ponto aqui também. Porém, a máxima desse movimento, olha aqui como é que tem uma linha aqui bem bonita aqui, desenhadinha, que é nos 1.119. $1,19, já tracei ele aqui. Então, pode buscar lá? Sim, só que tem muita chance dele dar um pullback antes, tá? Tem muita chance dele dar um pullbackzinho antes. O que eu tracei aqui? Eu tracei também uma expansão de Fibonacci que dá perto lá daquele movimento, porém, ele deixa também uma outra linha importante. Vou puxar ela aqui, agora que a expansão a gente tem que ter uma manhãzinha para desenhar ela. Que ponto a gente pega, né? Eu vou pegar esse aqui, que foi um ponto, repara como é que ele deu uma corrigida forte, chegou a bater aqui menos e fez um fundo mais baixo. Eu vou pegar esse movimento, como se esse tivesse sido o movimento, o pivô de alta e novamente aqui. Pronto, repara que ele está batendo quase na penúltima linha da expansão de Fibonacci.
E a última, aqui, a inteira, ela está batendo próximo, está bem próximo ali àquela resistência importante. Eu acredito sim que vai buscar lá, tá? Provavelmente vai buscar lá e vai dar uma patinada, igual aconteceu lá historicamente. Mas, no histórico, mais do que acontece, tem muita chance de dar um pullback. Inclusive nesse ponto que está agora, perto. Por quê? Porque está batendo... Opa, de novo, peraí. Porque está batendo nessa linha, aqui agora, que é a penúltima, né? E aqui já é um ponto importante, uma resistência importante. Então, sim, pode vir bater aqui, perder um pouco de força, novamente fazer um pullback natural, bem saudável, e aí sim voltar a buscar novos níveis ali. Mas eu acredito que ele vai dar uma sambada aqui nessa área que deve, como aconteceu lá anteriormente, deve dar uma patinada. Novamente, pessoal, fiquem de olho no que está acontecendo na guerra comercial aí. Dia 9 vence o prazo ali de dar trégua, e a gente tem que ver como vai ser os novos acordos. Bom, pessoal, esse foi o Panorama da Semana. Vou ficando por aqui. Quem gostou, não esquece de deixar um like e se inscrever no canal. Valeu!